Os destaques desta edição. Ministério Público investiga ameaças de facção criminosa a juízes e promotores. Amazonas tem 358 casos notificados de sarampo na capital e interior. Documento Nacional da Identidade deve estar disponível a partir de julho. Brasil e Suriname firmam um acordo que reforça a segurança nas fronteiras. Lava Jato, operação cumpre mandados em 4 estados e no Distrito Federal, Paraguai e Uruguai. 10 ministros votam por limitar foro privilegiado. O julgamento será retomado hoje com o voto de Gilmar Mendes. Tempestades na Índia deixam 73 mortos e 140 feridos. A bruxa do ar volta a atacar. 2 aviões militares caem em Porto Rico e na costa da Síria com pelo menos 9 mortos. Poluição do ar mata 7 milhões por ano, diz a Organização Mundial de Saúde. É improvável acerto de contas, homem é executado do Nova Floresta. É o Jornal da Manhã que está começando. Emissoras que integram a maior rede de notícias do Amazonas. Panorama FM, Itacoatiara. Alternativa em Alvarães. Boiúna, Boa Vista do Ramos. Nova FM, Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Palmeira FM, Manacapuru. Nova Luz FM, Canutama. Vale do Rio Madeira, Humaitá. Anamã FM, Anamã. Marã FM, Marã. Cabocla FM, Altazes. Urucará FM em Urucará. Comunitária em Urucurituba. Independência em Maués. Açaí FM de Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM de Urucurituba. Tupanha e você, Boca do Acre. Tucunaré e Yanuri FM em Yanuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM em Novo Ariponã. Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, Distrito de Sampaio em Altazes. 5h48. Está no ar a Equipe da Verdade com o Jornal da Manhã. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. A madrugada começou com chuva e trovoada. O Clima Tempo já previa 6 milímetros de precipitação pluviométrica. A temperatura que é de 24 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade terá máxima de 32 graus Celsius. A umidade do ar é de 91%. Os ventos estão com 5 km/h de velocidade. Quinta-feira, 3 de maio. Chegamos aos 123 dias do ano e faltam 242 para terminar 2018. Dia dos Santos Felipe e Tiago, apóstolos. Comemoramos também o Dia do Sol, o Dia do Sertanejo, o Dia do Parlamento. Dia também do Taquígrafo, Dia Nacional do Pau Brasil e o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, instituído pela ONU. Nos 2 primeiros dias de maio, o Rio Negro subiu 13 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem 26 metros e 28 centímetros. São normais operações de pousos e decolagens no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Datas e fatos. O que aconteceu nesta data? 1951, inauguração do Royal Festival Hall de Londres. 1960, inauguração do Museu Casa de Anne Frank em Amsterdã, Países Baixos. 1999, o tornado de Bridge Creek Moor, de categoria F5, arrasa a cidade de Oklahoma City, nos Estados Unidos, com ventos que ultrapassam os 420 km/h. 2007, a menina britânica Madeleine McCann, de 4 anos, desaparece na Praia da Luz, Portugal, iniciando o caso de desaparecimento mais noticiado da história moderna. 5h50 em Manaus. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. E vamos começar falando da Lava Jato. Agentes da Polícia Federal e do Ministério Público Federal estão nas ruas para cumprir pelo menos 40 mandados de prisão em mais um desdobramento da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, no Distrito Federal e também no Paraguai e lá no Uruguai. Principal alvos é Dário Messer, apontado como o principal doleiro do país. Os suspeitos integravam um sistema chamado Banktrop, no qual doleiros remetem recursos ao exterior através de uma ação conhecida como dólar cabo. O dólar cabo é o modo de envio de dinheiro para o exterior que não passa pelas instituições financeiras reguladas pelo Banco Central. A ação tem como base a delação do doleiro Vinícius Vieira Barreto Claré, o Juca Bala e Cláudio Fernando Barbosa, o Tony. Os 2 doleiros trabalhavam para a organização criminosa chefiada pelo ex-governador Sérgio Cabral, condenado a mais de 100 anos de cadeia.
16 veículos foram abordados e 9 autuados na manhã de ontem durante a operação Carga Pesada realizada na Avenida Maripiranga Monteiro. A ação foi executada pelo Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito Manaus Trans, a fim de proporcionar trânsito mais seguro e com maior fluidez nas vias da cidade. Os veículos foram autuados por circular na zona máxima de restrição de circulação, que inclui, além da Maripiranga, as avenidas Constantino Nery, Djalma Batista, Maceió, Humberto Calderaro e trechos de mais 10 ruas do centro de Manaus. De acordo com as regras da Prefeitura de Manaus, os veículos com até 8 toneladas podem circular das 6 às 9. Já os caminhões com até 16 toneladas podem circular das 9 às 20 horas. De acordo com o chefe de fiscalização do Manaus Trans, Daniel Carvalho, a operação teve o objetivo de coibir a circulação de veículos pesados em horários não permitidos. Roberto Peregrini, como é que está o trânsito na cidade nesse instante? Bom dia. Tranquilo, até tranquilo, Paulo, devido ao horário na Avenida Grande Circular, que tem o maior fluxo nesse momento. No mais, as demais vias da cidade com trânsito bem tranquilo e nenhum acidente grave registrado até o presente momento. Bom dia, Paulo, bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã. Você divulgava ontem em primeira mão aquele acidente lá na Max Teixeira, Peregrini, e se tratava de um médico peruano. Ele tinha 40 anos de idade, Paulo, e acabou morrendo, né? Logo após dar entrada no pronto-socorro Platão Araújo. A batida foi muito forte. Ele subiu o canteiro central, bateu num caminhão do lixo e posteriormente um Palio Weekend que vinha logo atrás. O médico foi retirado, ficou preso às ferragens, foi retirado e assim que chegou, já chegou praticamente morto no pronto-socorro Platão Araújo. Alberto Peregrini, os pronto-socorros da cidade com muita movimentação nessa madrugada? Até que não, nada que fugisse ao cotidiano, aqueles números do cotidiano. Não teve aí nenhuma ocorrência atípica. Foi uma noite de madrugada realmente muito tranquila nos pronto-socorros da cidade. A madrugada começou com chuva e trovoada. Como é que está o tempo na área onde você está? Nublado, ainda muito nublado, Paulo. Nós temos aí pista molhada, uma temperatura bem amena nesse momento, mas não temos chuva. Porém, o tempo é muito nublado e oferece a possibilidade de chuva aí para qualquer momento. Roberto Peregrini volta daqui a pouco, mas antes fala de uma execução, Peregrini. Onde foi? Muito bem, Paulo, foi no bairro Nova Floresta. O homem foi assassinado, ele levou 2 tiros, ainda foi levado a uma unidade de saúde na zona leste da cidade, mas acabou morrendo. O crime aconteceu na Avenida Três Poderes, no bairro Nova Floresta, e esse homem ainda não foi identificado e foi levado às pressas ao pronto-socorro, mas havia pouco o que fazer. Ele morreu logo após dar entrada no pronto-socorro João Lúcio. Roberto Peregrini volta daqui a pouco, bom trabalho para você. Muito bem, Paulo, daqui a pouquinho voltaremos com essas e outras informações. 5:55. A Secretaria Estadual do Trabalho começa o mês de maio com 22 vagas de emprego para trabalhadores com ensinos médio e superior completos. As oportunidades são exclusivas para esta quinta-feira devido à necessidade imediata de contratação por parte dos empregadores. Os interessados devem procurar o posto do Sistema Nacional de Empregos do Amazonas, o Cine, na Joaquim Nabuco, de 8 às 14 horas, munidos da carteira de trabalho para comprovar a experiência profissional. As vagas são para agente de socialização, auxiliar de acabamento gráfico, médico clínico, eletricista, instalador de alarmes, comprador e negociador e encarregado de logística. O concurso público da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino citou que já tem 190.657 candidatos inscritos. O balanço parcial de inscrições foi divulgado ontem. Foram ofertadas 8.175 vagas para professores, servidores administrativos, merendeiros e outros cargos. Os salários ultrapassam R$4.700. O período de inscrições começou há 12 dias e encerra no dia 20 deste mês. 5:56. Até o próximo dia 10, as inscrições para o concurso público para ingresso no quadro técnico do Corpo Auxiliar da Marinha poderão ser feitas por meio deste site: www.ingressoNamarinha.mar.mil.br. Os candidatos também poderão efetuar suas inscrições no Serviço de Recrutamento Distrital do Comando do 9º Distrito Naval, na Bernardo Ramos, na Ilha de São Vicente. Dentre os requisitos, o candidato deve ser brasileiro nato, de ambos os sexos, e com menos de 36 anos de idade no primeiro dia do mês de
de janeiro de 2019. O valor da taxa de inscrição é de R$120 e será aceito o pagamento até o dia 16 deste mês. Estão disponíveis 27 vagas nas áreas de administração naval, sendo 3 vagas em ciências biológicas, 4 em comunicação social, 4 em direito, 6 em informática, 2 em oceanografia, 2 em pedagogia, 2 em psicologia, 2 em serviço social e 2 vagas em segurança do tráfego aquaviário, composto pelas profissões de engenharia naval e ciências náuticas. A Defensoria Pública do Estado promove na manhã de hoje em Iranduba a cerimônia de formatura da primeira turma de defensores populares daquele município. O curso ministrado na capital e no interior busca a formação de lideranças populares ligadas ou não a movimentos sociais, oferecendo-lhes instrumentos para que possam participar ativamente do processo de mudança social. Em Iranduba, 18 defensores populares estarão aptos a atuar a partir de hoje. A cerimônia de formatura será logo mais às 10 horas na Câmara de Vereadores. Serviços de som que integram a maior rede de notícias do estado. Web Rádio Circuito FM em Altazes. Vai 6 Irmãos no Porto de São Raimundo. A Alternativa da Assembleia de Deus, Distrito de Sampaio em Altazes. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Beruri Josivã em Beruri. Show dos Bairros em Altazes. Voz Web Rádio Maués. Voz da Esperança, Cajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Inhamudá.web Rádio. Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré. Voz Amiga no Lago do Limão. Cultura Repartimento do Tuiué. Big Bom em Iranduba. Comunitária em Anguera, Foz do Canamã, Distrito de Borba. E Voz da Liberdade em Boa Vista do Ramo. O tempo é instável, a temperatura é de 24 graus. Através do aplicativo humano, o ouvinte Danilo diz que é funcionário da Secretaria de Estado de Cultura e informa que os funcionários dessa secretaria estão há 4 anos sem reajuste salarial, sem receber vale transporte para trabalhar e há 2 anos sem receber vale alimentação. Está feita aí a reclamação e o apelo do Danilo, que é da Secretaria de Estado de Cultura. A ouvinte Nádia, através do Instagram, está informando que aconteceu um acidente em frente ao Milênio, no sentido bairro Centro, com vítima. Daqui a pouco o Peregrine vai checar esse acidente acontecido na Djalma Batista. Temos informações com José Alberto Zaguideg. Muito bem, Paulo Guerra. R$4. Esse é o novo valor da corrida de mototáxi em Manacapuru. Segundo a classe de mototaxistas, o aumento foi motivado por conta do alto valor do combustível e um protesto contra a falta de fiscalização que tem prejudicado em demasia o serviço na cidade. O valor da corrida sobe de R$3 para R$4, um aumento de 33%, que segundo a categoria foi motivado por conta do alto valor do combustível, que hoje está em torno de R$4,50. De acordo com o Sindicato dos Mototaxistas, o aumento também é uma forma de protesto da classe, uma vez que a falta de fiscalização tem pulverizado o serviço, prejudicando quem trabalha legalizado. O presidente do sindicato, Hilderson Feitosa, por telefone, disse que o sindicato é contra o aumento, mas a maioria da classe decidiu em reunião que o aumento seria uma forma de protestar, já que não tem fiscalização e a concorrência desleal com os clandestinos tem prejudicado todo o trabalho dos mototaxistas legalizados. O mototáxi Antônio Roberto ressalta que os prejuízos com os veículos também motivou o aumento do valor da corrida. Segundo ele, com as ruas esburacadas, não tem moto que aguente, e para quem roda muito na cidade, não deixa de sentir no bolso o prejuízo. A notícia do aumento não foi nada bem recebida pela população. A estudante Sara Feitosa questionou o novo preço, disse que já achava caro o valor de R$3, e agora com o valor de R$4 ficou bem pior. Nem todo mundo tem esse dinheiro para pagar um mototáxi, sem contar que o serviço, em muitos casos, é de péssima qualidade, lamentou a estudante, finalizando com a frase: mas fazer o quê? Nessa cidade todo mundo faz o que bem entende mesmo. Com a colaboração de Erson Araújo, de Manacapuru Zaguideg, para o Jornal da Manhã. 6h05 em Manaus. Equipes da Prefeitura atuam nesta semana nos cemitérios Santa Helena, no São Raimundo, Zona Oeste, São Francisco, no Morro da Liberdade, dentro da programação de limpeza para o Dia das Mães, no próximo dia 13 de maio. O cemitério São João Batista, enquanto isso, continua sem o seu portão principal. Com o objetivo de despertar e desenvolver vocações na área da difusão científica a partir do envolvimento de pesquisadores, profissionais e estudantes,
A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado, FAPEAN, lançou novo edital para o Programa de Apoio à Divulgação da Ciência e Comunicação Científica da instituição. Os interessados em participar podem fazer a inscrição até o dia 7 do mês de junho. Ao todo, são 8 vagas destinadas aos profissionais e estudantes das áreas de comunicação social com habilitação em jornalismo, letras, sistemas da informação e publicidade e propaganda, conforme especificado no edital. As dificuldades enfrentadas pelos indígenas que deixaram as aldeias para viver na capital serão dos temas abordados na roda de conversa Diálogo com Mulheres Indígenas, promovido pelos alunos da Universidade do Estado do Amazonas. O evento será realizado neste sábado a partir das 14 horas no prédio da Escola Superior de Artes e Turismo, na Leonardo Malché, Praça 14. O encontro foi pensado para levar ao debate questões econômicas, sociais e políticas que afetam diretamente a vida dos indígenas no Parque das Tribos, situado no bairro do Tarumã. A Secretaria de Estado de Infraestrutura deu início ontem ao processo de resgate da fauna e de uma área de 34.945,69 metros quadrados, localizada onde está construído o trevo da Torquato Tapajós, na altura do antigo Café da Joelza, como parte da obra de implantação do Anel Sul. A obra vai interligar o Distrito Industrial de Manaus ao Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, reduzindo consideravelmente os custos, o tempo de transporte e desviando o tráfego de veículos pesados do centro de Manaus. Todas as determinações e indicações feitas à Secretaria de Estado de Infraestrutura para que a obra fosse liberada já foram tomadas ou estão em andamento, informou o secretário executivo de Infraestrutura, Fernando Elias. Depois do resgate de fauna, serão realizados os serviços de supressão vegetal, limpeza do terreno e aterro para em seguida iniciar a terraplanagem. A alça que vai receber os trabalhos iniciais é que está localizada ao lado no sentido centro-bairro da Torquato Tapajós, entrando na Engenheiro José Henriques, ou seja, a ladeira que dá acesso ao Centro de Treinamento e Exame Veicular do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN. Essa alça terá, quando pronta, 568 metros de extensão e fará parte do complexo que será construído no local para facilitar o acesso às diversas vias existentes, oferecendo diferentes alternativas para o tráfego de veículos. 6:08 em Manaus. Documento Nacional de Identidade deve estar disponível a partir de julho. A reportagem é de Cíntia Moreira. O Documento Nacional de Identidade, que vai reunir os dados do CPF e do título de eleitor, já está em fase de testes e a expectativa é de que o documento esteja disponível para os cidadãos a partir de julho. Com isso, sempre que o cidadão precisar se identificar, vai poder abrir o aplicativo no celular ou no tablet, que vai gerar um código de barras que poderá ser escaneado para a conferência, o chamado QR Code. A coordenadora do Comitê da Identificação Civil Nacional, juíza Ana Aguiar, explica que o documento utilizará a base de dados do cadastro eleitoral e só poderá ser utilizado por quem já fez o cadastramento biométrico, ou seja, a coleta de foto e impressões digitais na Justiça Eleitoral. Segundo ela, as informações serão armazenadas e geridas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ele é um documento de emissão segura, ele é emitido mediante comparecimento da pessoa e mediante a verificação de 2 digitais na base biométrica do TSE. Além disso, o documento ele tem um QR Code seguro. Ele é um QR Code baseado em criptografia, ou seja, ele não pode ser replicado, e ele tem a duração de 5 minutos. A cada vez que a pessoa abre o documento, é gerado um novo QR Code e depois de 5 minutos ele perde a validade. Então, isso torna muito mais segura a identificação das pessoas. Quando o documento estiver acessível a todos os brasileiros, os cidadãos poderão baixar o aplicativo e fazer seu cadastro. Depois disso, será preciso ir a um posto de atendimento para validar as informações. O próprio aplicativo vai mostrar as opções de pontos mais próximos. Segundo o presidente Michel Temer, o intuito é que no futuro o Documento Nacional de Identificação inclua diversos outros documentos. Interessante que essas 3 letras, DNI, que para nós soam como novidade, tenho certeza, farão parte da linguagem cotidiana do brasileiro. A intenção é que o DNI venha a concentrar vários documentos num único. Teremos todos menos papel, a vida de todo mundo, de alguma maneira, ficará mais fácil. A inclusão de outros documentos no DNI vai acontecer à medida em que sejam firmados convênios com órgãos públicos para a integração da base de informações. Reportagem Cíntia Moreira.
6h10 em Manaus. Em decisão monocrática expedida na manhã de ontem, a conselheira presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, Yara Lins dos Santos, suspendeu cautelarmente o pregão eletrônico da Comissão Geral de Licitações e o SPA e Policlínica Danilo Correia para a contratação de empresa de fornecimento de alimentação e nutrição hospitalar. O contrato incluía ainda dietas gerais, fórmulas lácteas e refeições para servidores, pacientes e acompanhantes. Interposto pela empresa RS Construções e Serviços, o pedido de medida cautelar alegou supostas ausências no termo de referência de exigências fundamentais para a realização da contratação, entre elas a exigência da apresentação de licença sanitária das concorrentes, conforme o que manda a lei número 6.437 de 1977. Em nota, a Comissão Geral de Licitação do Estado do Amazonas informou que até 17 horas de ontem não havia sido notificada da decisão monocrática da conselheira presidente do Tribunal de Contas. Acompanhado de um grupo de deputados da Assembleia Legislativa, o presidente da Casa, deputado Davi Almeida, visitou na manhã de ontem a presidente do Tribunal de Contas do Estado, Yara Lins dos Santos. Ele esteve no TCE para entregar pessoalmente suas justificativas aos questionamentos feitos pela Comissão das Contas do governador do TCE, que analisam o processo referente às contas anuais do governo no ano de 2017. Segundo Davi Almeida, ele decidiu entregar pessoalmente à presidência justificativas aos 5 questionamentos feitos pelo TCE, com mais de 300 páginas de defesa para agilizar a apreciação das contas dos seus 144 dias de mandato à frente do Executivo Estadual. A relatoria das contas gerais de 2017 do governo, que engloba também as administrações do ex-governador José Melo e do governador Amazonino Mendes, e do conselheiro Júlio Pinheiro. Por questões regimentais, a tramitação corre em sigilo. Agora 6h12. O deputado Serafim Correia chamou a atenção do poder público nesta quarta-feira para o risco de vida que os ocupantes de prédios abandonados em Manaus correm diariamente. Segundo ele, a maioria dos imóveis abandonados pertencem às esferas federal, estadual e municipal, e ao menos 2 deles estão tomados por moradores de rua. Conforme o líder do PSB, o antigo edifício Tartaruga, localizado na Marquês de Santa Cruz com Floriano Peixoto, o prédio da antiga Câmara Municipal de Manaus, na 7 de setembro, e a Biblioteca João Bosco Pantoja Evangelista, na Rua Costa Evangelista, também estão em estado de abandono e correm risco de desabamento. Um prédio invadido há 10 anos da Major Gabriel é o que mais preocupa. O programa Renda Certa, cujo objetivo é estimular atividades econômicas e combater o desemprego, foi lançado pelo governador Amazonino Mendes ontem. Até o próximo sábado, a equipe do governo do Amazonas estarão no Centro de Convenção Vasco Vasquez, atendendo empreendedores e explicando detalhes do programa, que vai financiar a aquisição de máquinas, equipamentos e capital de giro para mais de 30 opções de negócios. Pessoas físicas, microempreendedores, associações e cooperativas são o público-alvo do projeto. Coordenado pelo Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, o Renda Certa tem investimento inicial de 38 milhões de reais, tendo como agente financeiro a Agência de Fomento do Estado do Amazonas, a FEAM. 6h14 em Manaus. Faltam 6 dias para o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas encerrar os atendimentos aos eleitores em todo o estado antes da eleição de outubro. O dia 9 de maio é a data limite para o eleitor que pretende votar, requerer o título, alterar dados cadastrais ou fazer a transferência do domicílio eleitoral. A quarta-feira também é o prazo final para o eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida solicitar sua transferência para a sessão com acessibilidade e ainda para que presos provisórios e adolescentes internados possam regularizar a situação eleitoral a fim de votarem nas eleições de 2018. O dia 9 de maio ainda é o prazo estipulado pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, para que eleitores trans solicitem a inclusão de seu nome social no título de eleitor e no caderno de votação das eleições de 2018 e para atualizarem sua identidade de gênero no cadastro eleitoral. Segundo o TRE-AM, a Justiça Eleitoral não prorrogará o prazo de atendimento aos eleitores. Vamos atualizar informações sobre a Lava Jato. Polícia Federal nas ruas. Lava Jato está mirando agora de manhã doleiros suspeitos de movimentar 1,6 bilhões de dólares em 52 países. Suspeitos usavam um sistema de envio ilegal de dinheiro para o exterior e lavagem a mandados em 4 estados, no Distrito Federal, no Uruguai e também no Paraguai. 6h15.
O Ministério Público abriu investigação para apurar ameaças de morte ao juiz e 2 promotores responsáveis por condenar a cúpula da quadrilha envolvida no assassinato do delegado Oscar Cardoso aqui em Manaus. A suposta ameaça circulou em grupo de WhatsApp. Em um trecho, os criminosos afirmam que magistrado do Tribunal de Justiça, junto com os promotores, quiseram se promover às custas do caso. O texto diz também que policiais teriam sido os responsáveis pela morte do delegado. No final, eles ameaçam e dizem que vai ter volta. A ameaça foi descoberta pelo setor de inteligência da Polícia Civil, que avisou o Tribunal de Justiça e o Ministério Público Estadual. As 2 instituições anunciaram que irão reforçar a segurança de seus integrantes. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, órgão da Secretaria de Estado de Saúde, divulgou ontem, por meio da Sala Estadual de Resposta Rápida para Surto de Sarampo do Amazonas, a 6ª edição do Boletim Epidemiológico, que aponta 358 casos notificados de sarampo no Amazonas. Destes, 333 casos são de Manaus. No interior, são 25 notificações. Foram 54 casos a mais do que os registrados no último boletim divulgado na semana passada. Em Manaus, os casos notificados cresceram de 290 para 333 e no interior de 14 para 25. No interior, as notificações registradas nesta 6ª edição do boletim são destes municípios: 6 de Humaitá, 5 de Parintins, 5 de Tefé, 1 de Anuri, 1 de Beruri, 1 de Itacoatiara, 1 de Itapiranga, 1 de Iranduba, 1 de Manacapuru, 1 de Novo Airão, 1 de São Gabriel da Cachoeira e 1 do Careiro da Várzea. Parintins, Tefé e Careiro da Várzea aparecem pela primeira vez com registros de casos suspeitos. Os casos confirmados da doença no estado continuam sendo os 22 registrados em Manaus. Foram descartados 43 casos em Manaus e 5 no interior, nos municípios de Anuri, Beruri, Iranduba, São Gabriel da Cachoeira e Parintins. Segundo o boletim, o estado investiga 288 casos notificados. De acordo com o diretor-presidente da Fundação de Vigilância Sanitária, Bernardino Albuquerque, o vírus registrado no estado é do mesmo genótipo que circula na Venezuela e Roraima, confirmado pela Fundação Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro. O Amazonas faz parte do corredor de transmissão, tendo em vista a aproximação da população com Boa Vista e Venezuela, afirmou, reforçando que a principal forma de prevenção é com a vacina da tríplice viral, que está disponível em toda a rede de atenção à saúde. Polícia. Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo Guerra, um acidente acontecido agora há pouco, um atropelamento na Avenida Mário Ipiranga, a antiga Recife. Paulo Guerra, resultou na morte de uma pessoa. O homem, até o presente momento não identificado, morreu nesse acidente, morreu atropelado na Avenida Mário Ipiranga. Daqui a pouco mais detalhes, Paulo, em relação a esse atropelamento. Vamos falar agora de pronto-socorro. Pronto-socorro 28 de agosto. Plantão considerado tranquilo durante toda a noite e madrugada, com apenas 2 atendimentos. No pronto-socorro João Lúcio, no Gigante da Zona Leste da cidade. Movimentação também tranquila. Uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, levou uma pancada com uma barra de ferro que atingiu a costela da vítima. Ele deu entrada se contorcendo de dor ontem à noite por volta de 22h30. Ainda do pronto-socorro João Lúcio, acidente de trânsito, queda de moto, era noite, naquele momento do acidente, o Vasco estava perdendo por 1-0, quando esse homem deu entrada, vítima de acidente de trânsito, também no João Lúcio, logo depois, um outro homem deu entrada, vítima de agressão física, era no mesmo momento que o Vasco já estava perdendo de 2-0, no pronto-socorro Platão Araújo, um homem deu entrada vítima de facada, era noite de ontem e no momento dessa agressão o Vasco já estava perdendo por 3-0, também no pronto-socorro Platão Araújo, um homem deu entrada vítima de arma de fogo, era noite de ontem e na hora dessa bala o Vasco já estava perdendo por 4-0 e assim foi no pronto-socorro Platão Araújo.
de polícia. Um homem ficou ferido durante um assalto. Ele foi vítima. Ele é um motorista do transporte especial. Ele foi agredido no bairro Valparaíso. O motorista foi agredido na cabeça por um dos assaltantes. De acordo com a polícia, o ônibus estava cheio de trabalhadores que iam para o distrito industrial e mais uma vez, mais uma vítima de assalto no transporte especial. Ontem, o programa Giro de Notícias já chegava com a informação, com Larissa Balieiro informava em absoluta primeira mão no Giro de Notícias, que era apresentado pelo garotinho Valdir Correia, de que um ônibus do transporte coletivo estava sendo assaltado naquele momento por volta de 18h30 na Avenida Constantino Neri. É muito assalto a ônibus e dessa vez um do transporte especial, um do transporte rodoviário convencional, assaltos no dia de ontem ao transporte coletivo. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, saibam agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção, morte no bairro Nova Floresta. Um homem até o presente momento não identificado foi barbaramente assassinado com 2 tiros. Tudo aconteceu na Avenida dos Três Poderes, no bairro Nova Floresta. Departamento de Perícia Técnica Científica, uma viatura da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, carro-tumba do Instituto Médico Legal, estiveram no local e já fizeram os primeiros procedimentos, inclusive de investigação, para saber quem foi e por que foi que mataram esse homem no bairro Nova Floresta. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, quando chegávamos no Instituto Médico Legal na madrugada de hoje, quando conversava com Paulo Guerra no primeiro momento do jornal, essa morte do bairro Nova Floresta era o único registro do Instituto Médico Legal. Porém, uma morte no trânsito aconteceu na madrugada, um acidente na Avenida Mário Ipiranga, um atropelamento por volta das 5h45 da madrugada de hoje, matou um homem. O homem foi barbaramente atropelado e morto na Avenida Mário Ipiranga. Ele ainda não foi identificado e acaba de chegar nesse momento à sede do Instituto Médico Legal, uma pessoa que morreu por atropelamento na madrugada de hoje. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 49 exames de corpo de delito. Daqui a pouco, Paulo Guerra, falaremos ao vivo lá da Djalma Batista, nossa unidade externa em deslocamento nesse momento para verificar se houve ou não um acidente de trânsito nas proximidades do Milênio. Em deslocamento daqui a pouco, ainda nessa edição, informações ao vivo do local. Loteria. Vamos começar com aqui na concurso 4.668. Dezenas sorteadas 06, 24, 40, 46 e 67. Não houve acertador na quina. A quadra saiu para 60 apostas, cada uma recebe R$6.020,21. O terno teve 4.808 ganhadores, o prêmio para cada um deles R$112,97. A Lotomania também acumulou no concurso 1.862. Vamos repetir então, antes os números da quina no concurso 4.668. 06, 24, 40, 46 e 67. Repetindo. 06, 24, 40, 46, 67. Agora sim, a Lotomania concurso 1862, que também acumulou 19 acertos, 6 apostas, cada uma recebe R$33.110,57. 18 dezenas, 81 apostas ganhadoras, o prêmio R$1.532,90. Para 17 acertos e 674 apostas, R$182,00.
R$184,22. 16 acertos, 4.496 apostas ganhadoras. Cada uma delas recebe R$27,61. Os números da Lotomania nesse concurso 1862 foram estas: 03, 05, 08, 18, 26, 30, 38, 43, 44, 46, 49, 54, 60, 61, 65, 70, 71, 72, 87. Fecha o jogo. 95. 6h33 em Manaus. Vamos agora ao Loto Fácil, concurso 1657, que sorteou as dezenas 03, 04, 06, 08, 09, 10, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21 23 e 24. Não houve acertador, com 14 acertos foram 451 apostas, cada uma leva R$1.789,94. O concurso 2036 da Mega Sena, com prêmio previsto de 20 milhões, foi sorteado ontem à noite. Nenhum bilhete acertou os 6 números. As dezenas sorteadas ontem à noite foram estas: 07, 08, 19, 23, 27 e 58. 07, 08, 19, 23, 37, 27 e 58. 91 ganhadores acertaram a quina e cada uma levará um prêmio de R$21.948,81. Mais de 6.600 bilhetes acertaram 4 dezenas e cada um leva R$427,46. O próximo concurso, que será sorteado no sábado, dia 5, tem um prêmio estimado em R$22 milhões. 6h35. Esportes. Os jogos de ontem pela Copa do Brasil: Ponte Preta 0, Flamengo 1. Atlético Mineiro 0, Chapecoense também 0. Libertadores da América: Vasco 0, Cruzeiro 4, Vasco eliminado. Corinthians 1, Independiente 2. Delfim 0, Colo-Colo 2. Atlético Tucumã 1, Penharol 0. Júnior de Barranquilha 1, Boca Juniors também 1. Os jogos da Liga dos Campeões da Europa: Roma 4, Liverpool 2. Mesmo derrotados, os ingleses vão decidir a liga com o Real Madrid. Hoje tem mais 3 jogos pela Libertadores da América. Às 21h30 jogam Aliança de Lima e Palmeiras. Santa Fé e River Plate. The Strongest e o Libertad. Últimas notícias. Dólar sobe e fecha quase 3,55, maior valor em quase 2 anos. Moeda dos Estados Unidos encerrou a R$13,54,92, renovando o maior patamar desde junho de 2016. O dólar turismo foi a R$13,70 nesta quarta-feira. Vamos às ruas da cidade com outras informações. Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra. O acidente que houve na João Batista, que você pediu para nós verificarmos, Paulo, foi o seguinte: em frente ao Shopping Milênio, um homem se jogou, segundo as informações, se jogou na frente de um carro modelo Gol, daquele modelo Gol cara chata. Ele foi atropelado e foi levado por uma ambulância do SAMU a uma unidade de saúde. Isso aconteceu na João Batista. Supostamente o homem estava tentando o suicídio. Essas são as primeiras informações que precisam ser investigadas ainda. O homem foi em estado grave, levado por uma ambulância do SAMU a uma unidade de saúde mais próxima dali, é o pronto-socorro 28 de agosto. Paulo Guerra, em relação ao transporte alternativo, nesse momento os representantes das cooperativas do transporte alternativo, os amarelinhos da zona leste da cidade, estão indo à Câmara Municipal mais uma vez reivindicar, cobrar por o dinheiro que está na mão do Sinetran e não é repassado aos donos das cooperativas. É assim, Paulo, o dinheiro que é recebido pela bilhetagem eletrônica dos ônibus não são repassados aos motoristas, aos cobradores, aos donos de cooperativa. É como se alguém recebesse o teu dinheiro e não repassasse para você. É assim que está acontecendo lá no Sinetran e eles vão reivindicar e vão conversar com o presidente da Câmara, o vereador Wilker Barreto. Ainda de transporte alternativo, somente a noite de ontem, Paulo Guerra, me falava o Bilu, presidente da cooperativa, que 3 assaltos aconteceram. 3 micro-ônibus somente a noite de ontem foram assaltados na zona leste da cidade. Paulo Guerra.
6h42 em Manaus, como o Jornal da Manhã informou no início desta edição, a Lava Jato está mirando hoje doleiros que movimentaram 1,6 bilhão de dólares em 52 países. Operação Câmbio Desligo cumpre 45 mandados em 4 estados e no Distrito Federal e ainda no Paraguai e no Uruguai. Principal alvo é Dário Messer, apontado como principal doleiro do país. A ação tem como base a delação do doleiro Vinícius Vieira Barreto, o Juca Bala e Cláudio Fernando Barbosa, o Tony. Os dois trabalhavam para a organização criminosa chefiada pelo ex-governador Sérgio Cabral e foram presos pela Lava Jato no Uruguai e trazidos para o Brasil. O Ministério Público Federal instaurou ontem um inquérito para apurar a responsabilidade pelo incêndio e desabamento do edifício Hilton Paz de Almeida, na região do Lago do Paissandu, no centro de São Paulo, na madrugada da última terça-feira. Pelo menos 4 pessoas já foram declaradas desaparecidas. Os deputados estaduais Durval Ângelo do PT e Rogério Correia, também do PT, apresentaram ontem questões de ordem questionando o recebimento do pedido de impeachment do governador Fernando Pimentel, do PT, pela Assembleia Legislativa Mineira. Com isso, o deputado Lafayette Andrada, do PRB, que presidia a reunião no plenário, decidiu suspender o andamento da denúncia até que as questões de ordem sejam analisadas pela mesa. 6h44. Após reunião ontem no Palácio do Planalto entre os presidentes do Brasil, Michel Temer, e do Suriname, Desiré Bouters, os dois países firmaram acordos em temas como segurança, facilitação de investimentos, educação e agricultura. Foram assinados 6 acordos de cooperação. A migração e a situação da Venezuela também foram temas debatidos no encontro entre os presidentes. Temer lembrou que Brasil e Suriname têm cerca de 600 quilômetros de fronteira comum e disse que por isso é fundamental a cooperação na área de segurança. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre aceitou ontem o pedido da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para remeter recurso ordinário em habeas corpus ao Supremo Tribunal de Justiça. A admissibilidade foi aceita pela desembargadora federal Maria de Fátima Freitas Labarreira, vice-presidente da Corte. A defesa pede a inclusão do ex-advogado da Odebrecht, Rodrigo Tacla Duran, como testemunha no processo que apura o recebimento de propina da empreiteira. O Congresso Nacional aprovou ontem a liberação de 1,1 bilhão do orçamento da União para o Brasil pagar garantias às exportações não honradas pela Venezuela e por Moçambique. O projeto segue para a sanção do presidente Michel Temer. A proposta não cria novas despesas para o governo, mas sim realoca recursos já previstos no orçamento. As garantias foram balizadas pelo Tesouro Nacional. A Procuradoria-Geral da República apresentou ao Supremo Tribunal Federal uma denúncia por corrupção ativa contra o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, do PP do Mato Grosso. De acordo com a PGR, em 2009, Maggi, então governador do Mato Grosso, participou de um suposto esquema de compra e venda de cadeiras no Tribunal de Contas do Estado. Caberá ao STF decidir se abre um processo e torna Maggi réu nesse caso. O ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal é quem julgará a reclamação com a qual a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pretende retirar do juiz Sérgio Moro da 13ª Vara de Curitiba a ação penal sobre o sítio em Atibaia. A reclamação foi autuada no sistema do STF nesta quarta-feira e Toffoli foi escolhido relator por prevenção por ter sido o autor do voto vencedor no julgamento da semana passada, em que a segunda turma da corte decidiu retirar das mãos de Moro as citações a Lula nas delações premiadas de executivos da empresa Odebrecht. O material foi enviado para a Justiça Federal de São Paulo. O Supremo está a um voto de colocar um ponto final no julgamento sobre o foro privilegiado de parlamentares. A análise foi iniciada no ano passado e adiada por 2 vezes. O tribunal já tem maioria para manter no STF apenas os crimes cometidos durante o mandato e ligados ao cargo. A sessão será retomada hoje com o voto de Gilmar Mendes. 10 dos 11 ministros já votaram a favor da limitação, 7 de forma mais restritiva e 3 de forma mais abrangente. Um grupo de deputados republicanos pediu a indicação do presidente americano Donald Trump ao Prêmio Nobel da Paz por seu trabalho na reconciliação entre as Coreias do Sul e do Norte. A informação da agência Associated Press: Trump e o líder norte-coreano Kim Jong-un estão se preparando para um encontro histórico que pode acontecer no fim de maio ou início de junho. Uma enfermeira alemã que trabalha para o Comitê Internacional da Cruz Vermelha foi sequestrada ontem à noite na capital da Somália, Mogadiscio, informou hoje esse organismo. Um avião militar de carga caiu nesta quarta-feira na cidade de Savannah, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, causando fogo e uma grande coluna de fumaça preta.
Segundo a agência Associated Press, a Guarda Nacional da Geórgia disse que a aeronave era da Força Aérea de Porto Rico e a queda deixou ao menos 9 mortos. Enquanto isso, um caça russo caiu no mar Mediterrâneo hoje na costa noroeste da Síria. De acordo com informações do Observatório Sírio de Direitos Humanos. O avião caiu no mar em frente à cidade de Jablé, localizada na Latáquia, segundo disseram a ONG. Testemunhas que afirmaram ter visto o acidente. O observatório disse que desconhece o destino do piloto e o motivo da queda do avião militar, por sua vez garantiu que já começaram as buscas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu a entender na noite de ontem que o anúncio sobre a libertação de 3 americanos detidos na Coreia do Norte é iminente. Há vários meses, a administração Trump exige de Pyongyang a libertação dos 3 homens. Kim Dong-chul, um pastor norte-coreano, foi detido sob acusação de espionagem e condenado em 2016 a 10 anos de trabalhos forçados. Os outros 2 homens foram detidos em 2017 após a chegada de Trump ao poder. Pelo menos 73 pessoas morreram e 140 ficaram feridas nas últimas 24 horas por tempestades e fortes chuvas nos estados de Uttar Pradesh e Rajastão, na Índia, informaram hoje a agência F fontes oficiais. Em Uttar Pradesh, no norte do país, pelo menos 46 pessoas morreram e 38 ficaram feridas por causa de uma tempestade muito séria que começou ao anoitecer, afirmou o diretor adjunto da Autoridade de Gestão de Desastres Estatal, Sanjay Kumar. O pior da tempestade aconteceu em Agra, onde morreram 36 pessoas e 35 ficaram feridas. Em algumas partes da cidade, as casas desabaram e as pessoas ficaram presas dentro delas, com árvores caindo sobre suas casas. 7 milhões de pessoas no mundo ainda morrem anualmente por causa da poluição do ar. O dado é de um novo relatório divulgado pela Organização Mundial de Saúde que mostra que 9 em cada 10 pessoas respiram ar contendo altos níveis de poluentes. Mas, para nenhuma surpresa de todos nós, o problema afeta muito mais exatamente os mais pobres, aqueles que também têm menos recursos para se livrar de doenças. Os estudos mostram que mais de 3 bilhões de pessoas, a maioria mulheres e crianças, respiram ainda fumaça todos os dias, porque são obrigadas a usar fogões poluidores e combustíveis em suas casas. Pela primeira vez, os dados do relatório incluem análises regionais que mostram que mais de 57% das cidades das Américas e mais de 61% das cidades da Europa sofreram uma queda nas partículas entre 2010 e 2016. A Ásia, porém, ganhou mais nesse período. Mais de 70% das cidades asiáticas sofrem com a perda da qualidade do ar. Delhi e Cairo são de longe as megacidades mais poluídas do mundo, seguidas por Dhaka, Mumbai e Beijing, cada um com concentrações particuladas em torno de 5 vezes o nível recomendado. As Américas, principalmente os Estados Unidos e o Canadá, foram a única região em que uma grande quantidade de pessoas, 80%, hoje respiram o ar que atende a diretrizes da OMS sobre partículas. Na Ásia e no Oriente Médio, o número está próximo de 0, informou a reportagem do jornal The Guardian, que publicou esse relatório hoje. 6:50. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quinta-feira. O Globo. Maiores bancos privados do país mantêm juros elevados, assim como seus lucros. Folha de São Paulo. Chefe de gabinete de Bruno Covas e 11 empresas do metrô têm bens bloqueados. O Estado de São Paulo. Toffoli vai analisar pedido de Lula para tirar de Moro o processo do sítio de Atibaia. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Em Assembleia, estudante da UNB deflagram greve geral. Valor econômico. Dólar ronda 3,55 e atinge cotação máxima em quase 2 anos. Estado de Minas. Professores da rede privada de Minas decidem manter paralisação. No Recife, Jornal do Comércio. 10 ministros do STF votam pela restrição do foro privilegiado. Sessão será retomada hoje. Fortaleza, Diário do Nordeste. Mais 2 suspeitos de chacina no Benfica são presos. Porto Alegre, 0h. Banco Central desmente fake news e avisa que a rede bancária pode aceitar notas com carimbo Lula livre. Brasil Econômico. Pesquisa IBGE revela que 40% dos brasileiros está infeliz com o trabalho que tem. Edições impressas locais. Jornal do Comércio. Expectativa de 130 bilhões de reais com o Dia das Mães. A crítica. Governo amazonino lança renda certa contra o desemprego no Amazonas. Em tempo. Sai de baixo. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens de José Alberto Zegdeg, Cíntia Moreira e Alberto Peregrini. A operação de áudio de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição, amanhã às 5:45.